Olá, olá para você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. Esse é o Radar de Inovação, nosso podcast que fala sobre inovação, sobre transformação tecnológica e educação para o futuro. O Radar de Inovação, que é uma realização aqui de conteúdo de GZH. Lembrando que você pode nos ouvir nos principais agregadores de áudio, no Spotify, também no site GZH, vai lá em podcasts, Radar de Inovação, e claro, para você que está nos assistindo, quer ver o vídeo também, conhecer os nossos convidados no YouTube e conhecer e sugerir também outras pautas, comigo sempre o Eduardo Rosa. Tudo bom, Dudu? E aí, Tércio, tudo certo? Tudo bem, tranquilo. Estreando esse tema aqui, né? Primeira vez que passa por aqui. Apareceu só, assim. Apareceu paralelamente, mas que tem muito a ver com a vida, né, das pessoas, né? E bacana que ele esteja aqui agora. Lembrando que a produção do programa é da Kizzy Abreu. Na mesa de áudio aqui conosco, o Vicente Nolasco. E lá, nas lives, o Thiago Stone. Muito bem, hoje a gente vai falar de cidades inteligentes. E que nem o Dudu falou, esse tema ele aparece quando a gente fala de virtualidade, quando a gente falou dos parques tecnológicos também, né? Quando a gente fez o programa sobre o South Summit. Mas a gente queria muito falar desse tema, e a primeira coisa, quando a gente fez a reunião, eu, a Kizzy e o Dudu, sobre essa pauta, a gente tinha esse desafio. Por que esse debate está tão arraigado, ou seja, tantas pessoas estão comprometidas a fazer esse debate e tanta gente acha que esse é um assunto que não tem a ver com elas? Afinal, o que é cidade inteligente? E para conversar um pouco com a gente, nos ajudar a dissecar um pouco esse assunto, eu vou dar as boas-vindas primeiro para a Edmara Mesomo Luciano, que ela é líder do grupo de pesquisas em governança e sociedade digital e também coordena o projeto Capacity sobre cidades inteligentes na PUC aqui do Rio Grande do Sul. Tudo bom, Edmara? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para discutir esse tema, junto com o Marcelo Arioli Reck. Ele é professor de arquitetura e urbanismo na graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui a Unicinos, na graduação e também no curso de especialização em cidades, gestão estratégica do território. Muito bem-vindo, Marcelo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. E agradecendo aí participar, realmente esclarecer esse tema que está no nosso cotidiano, né? Que a gente vai tratar aqui mais um pouquinho. E eu já queria jogar para vocês assim, provavelmente vocês trabalham com duas áreas, duas esferas diferentes do assunto, mas toda vez que vocês devem falar, não sei se é assim, tá? Mas toda vez que a gente faz essa pauta, alguém fala, nossa, que legal. E aí fica um silêncio depois, assim, que as pessoas não sabem mais o que completar. Afinal, por que cidades inteligentes não é um assunto que as pessoas se apropriaram tanto, sendo que afeta tanto, como o Dudu falou, a vida delas? Uhum. A gente tem uma primeira onda de estudo, pesquisa, entendimento de cidades inteligentes só focado em tecnologia, né? Então, a primeira onda no mundo todo foi tecnológica. E as pessoas, né, apesar de gostarem do assunto de tecnologia, sempre entra com uma caixa preta, né? Eu não tenho preparo para discutir esse assunto, né? Mas numa segunda onda de cidades inteligentes já vem mais a questão das pessoas, né? Porque são as pessoas que moram nas cidades e na medida em que se entra, né? Vamos dizer, nos últimos 5 ou 7 anos, depende do lugar do mundo que a gente está falando, num olhar mais colaborativo, a curiosidade das pessoas sobre esse assunto é aguçada e é possível ter mais esse debate, né? Por exemplo, a gente tem uma disciplina de graduação em todos os cursos de administração cujo assunto é cidades inteligentes. Essa disciplina tem pouco mais do que 3 anos. Há 10 anos atrás seria impossível, a gente não teria massa crítica, os alunos não teriam o mínimo de condições num curso de administração de se inserir nesse debate, né? E hoje eles fazem isso e até com bastante propriedade. Vou dizer isso para eles porque a aula é hoje, inclusive. Vou falar que eu comentei isso aqui. Então, agora a gente está numa visão mais colaborativa de cidades inteligentes que envolve muitas áreas, né, do conhecimento, pela complexidade do tema, mas que envolve também não só governos. Primeiras iniciativas de cidades inteligentes, elas eram puxadas pelo governo, executadas pelo governo, mas agora a gente tem um entendimento de que precisa empresas privadas, universidades,
a sociedade participar nessa discussão. Então, a minha expectativa e também a minha atividade profissional na PUC é para que esse silêncio ele vá gradativamente diminuindo, porque é importante que as pessoas entendam porque não existe cidade inteligente sem a participação da sociedade. Então, na medida em que as pessoas, que o cidadão, a cidadã entenderem mais o que é esse assunto, elas vão entender a importância de se inserir nesse debate sobre que tipo de cidade a gente quer, que tipo de mudanças, né? Esse debate é fundamental para resolver os problemas complexos das cidades e também para ter um lugar melhor, uma cidade melhor para todos. Marcelo, também a tua experiência, essa gradual decodificação do tema ao longo do tempo que tu está trabalhando com esse assunto também na graduação da arquitetura? Isso, exatamente. A gente percebe bastante até essa relação, assim, né, do tema que ele acaba tendo que ter um debate um pouco mais aprofundado para a gente trazer para a universidade. E isso acontece também no nosso caso, né? E justamente, né, como a gente estava conversando aqui, tem algumas questões que são muito caras para essa discussão, né? Que é justamente a questão da tecnologia. Que quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa justamente nessa tecnologia que está sempre se transformando e reinventando e parece que a gente está sempre ficando para trás. E eu acho que é isso que traz um pouco o distanciamento da gente para esses temas de cidades inteligentes, inteligência artificial, que agora, explodiu, né, com essas novas plataformas de dispositivos. E, na verdade, a ideia é justamente desmistificar isso, né? A gente, quando pensa uma cidade inteligente, a gente vai pensar os desenhos futuristas, um filme, e, na verdade, não. A proposta mesmo da cidade inteligente é a gente conseguir pegar as nossas cidades, as cidades que a gente já tem, que a gente estuda lá na arquitetura e no urbanismo, no curso de gestão e cidades, né? E trabalhar para que elas funcionem cada vez melhor, para que elas utilizem a tecnologia para funcionar cada vez melhor. E quando a gente fala em tecnologia, às vezes a gente pensa isso, né, em aplicativos, em coisas muito inovadoras, mas a gente tem outros tipos de tecnologia social, por exemplo, né? Então, que a gente consiga se comunicar melhor, né, se entender melhor, né? O próprio aqui, um podcast, essas novas formas de se comunicar, né? Então, isso que a gente trabalha melhor. Então, as cidades inteligentes, eu vou pegar ali pela primeira parte, né? A ideia da cidade mesmo. A gente partir para essa base que a gente tem, né, de vida em sociedade, em cidade, e pensar que mecanismos eles sempre um desenvolvimento sustentável. Os princípios e os objetivos das smart cities, né, das cidades inteligentes, vêm para tornar o nosso dia a dia melhor. Então, desde ações básicas que a gente já vê em várias cidades do Brasil, como melhorar a infraestrutura de ciclovias, melhorar e estimular o transporte coletivo, que as pessoas possam andar a pé, desde coisas do cotidiano, já podem ser entendidos como princípios de cidades inteligentes. Coisas que, por si, não trabalham uma tecnologia nesse sentido digital, né, como a gente vai dizer aqui. Embora, claro, essa tecnologia a gente tem que usar como aliados, tanto para as transformações de cidade, para a melhoria da mobilidade urbana, mas muito também para os processos de gestão, para a gente melhorar a nossa relação com a política, que a gente ainda tem uma aversão em algumas coisas, assim, né? Deixar a gestão mais clara, mais transparente, e a própria sociedade civil conseguir se organizar melhor, né? E conseguir interagir. Então tem alguns princípios, né, que vão para além dessa questão de uma inovação digital, dessas plataformas, de coisas que para nós parecem muito distantes, mas que na verdade estão no nosso dia a dia. Pelo conceito que tu está trazendo de cidade inteligente, eu acho que bem mais simples do que talvez a gente leigo tem no imaginário. Eu estou percebendo que a cidade inteligente não está condicionada a determinado nível econômico ou determinado tamanho, é isso? É isso. Qualquer cidade pode ser uma cidade inteligente. Gradativamente você tem usado uma expressão que é uma mudança sutil, mas importante, de cidades mais inteligentes, né? Então, smarter cities ao invés de smart. Porque se a gente olhar só o smart cities, a gente pode entrar numa lógica de que tem cidades que são totalmente inteligentes e outras que não são, que não tem nada, que não tem nenhum dispositivo, que não tem nenhuma inovação, seja tecnológica ou social. Tá? Então, isso também faz parte da mudança do conceito, entender que qualquer cidade no mundo pode ter iniciativas em número maior, menor ou maior, algumas com iniciativas que as pessoas percebem mais claramente, por exemplo, o sistema de mobilidade de Curitiba,
foi o primeiro exemplo conhecido e reconhecido sobre o Brasil, né? Reconhecido internacionalmente. Mas tem outros exemplos, né? A gente tem exemplos muito interessantes no Brasil, inclusive em Porto Alegre. Nós criamos aqui uma solução de governança, né? De governança inteligente chamada orçamento participativo há 34 anos atrás. Tá? E aí, por vezes, as pessoas sequer se dão conta que isso foi criado aqui. E aí junta uma questão que a gente também precisa trabalhar, que em geral nós somos muito críticos com a gente, nós brasileiros, nós gaúchos, nós porto-alegrenses. Então vem a lógica de que cidade inteligente vai ser Londres, vai ser Nova York, vai ser Singapura, né? Associada a essa lógica de cidade futurística. Mas Porto Alegre é reconhecida no mundo todo como criadora do conceito de orçamento participativo, que talvez seja uma palavra um pouco simples para isso, mas que é uma ferramenta fundamental para que as pessoas participem da vida da cidade e das decisões sobre o que vai ser feito ali. Então, começou sem tecnologia nenhuma, né? Apenas apoiado em papel. Depois, com o tempo, passou para sistemas, aplicativos, votação pela internet, por redes sociais, né? Mas é um exemplo que talvez nós mesmos não demos o devido valor em Porto Alegre e em diferentes lugares do mundo onde eu vou, pelas minhas pesquisas ou a conferências científicas. Quando eu digo que sou de Porto Alegre, é muito raro alguém não reconhecer a cidade como a criadora do conceito de orçamento participativo. Então, aqui é um exemplo, né, nosso, e que surgiu sem tecnologia nenhuma. E aí é claro que a tecnologia, ela deixa mais o processo mais redondo, funcionando melhor, mais transparência no processo, que é outro valor mais importante, tá? Dá a possibilidade das pessoas participarem sem necessariamente ter que ir a uma reunião física, que principalmente depois da pandemia é algo que as pessoas fazem menos e menos, né? Então a tecnologia, ela ajuda a dar esse salto em iniciativas que começaram e que se tornaram importantes e que tiveram muitos resultados até sem tecnologia. Então, isso é importante desse olhar mais em perspectiva que a gente está fazendo aqui, né? Eu gosto muito dessa discussão, assim, de pensar cidades inteligentes para pequenos municípios, para municípios do interior, né? Porque para a gente fica mais fácil mesmo, claro, principalmente as capitais, as cidades maiores acabam lidando com mais recursos, né? E tem mais um networking, mais uma questão da globalização, né? Mais incisiva, né? Então, a gente tem esses casos emblemáticos, assim, como realmente Curitiba com o sistema de transporte, né? Tanto de sistema de BRTs, como de bicicletas, ciclovias. E Porto Alegre, aqui a gente tem um case realmente, além desse do orçamento participativo, que realmente é fundamental e é paradigmático, né? Globalmente falando, também passa pela mesma realidade. Agora, a gente pegar, por exemplo, a EPTC, né? A Secretaria de Mobilidade, a EPTC, ele tem todo um sistema de monitoramento, né? De câmeras, e a gente não sabe, mas daí algumas tecnologias, que daí é esse lado mais tecnológico que vem para contribuir, né? De sincronização de semáforos, né, que a gente chama de onda verde. Então, tu pegar uma grande avenida, tu pegar ali, funciona bastante na terceira perimetral, e seguir na mesma velocidade, e ele funciona bem. Ou, por exemplo, hoje tem um evento esportivo, amanhã vai ter um evento esportivo. Então, tem um monitoramento, um agente da EPTC, claro que não é da parte de fiscalização, é da parte de operação de trânsito, consegue regular o tempo das sinaleiras para aumentar a vazão de uma via e diminuir de outra. Ou então, vê por um monitoramento, vê por uma câmera que deu um acidente ali, ele consegue dar um zoom, ver se teve uma gravidade ali, automaticamente ele reorganiza os semáforos, chama a SAMU, chama o Corpo de Bombeiros, chama a polícia, chama quem for necessário, com um sistema integrado. E isso aí a tecnologia veio nos ajudar. Mas a gente não pode esperar isso de um município pequeno, de um município do interior. Mas aí o município do interior consegue também algumas outras questões. Por exemplo, essa questão de pensar vias completas, vias pensadas para o pedestre, de otimizar. Ou até tem municípios, eu sei que Lajeado tem se preocupado bastante sobre isso. Eu participei de alguns eventos sobre Smart City, cidades inteligentes lá. Então, pensado nisso, nas ruas mais caminháveis, em colocar sensores, que nem tem em São Paulo,
Paulo, muito famosos para medir a poluição atmosférica, poluição sonora. Então, coisas que a gente vai medindo que às vezes são medidas básicas, assim, ou até um aplicativo que faz com que a própria população possa dizer, essa rua tem um buraco, aqui faltou luz na minha casa, né? Então, para facilitar justamente a gestão. E aí, só o que me pega daí nessas questões aí de municípios menores, de áreas menos conectadas, é uma questão que é fundamental para cidades inteligentes, justamente por essa questão da tecnologia, que é a inclusão digital. Né? Então, que a gente ainda tem muito a avançar nesse sentido, que muitas vezes a gente pensa nisso, né? No aplicativo, em soluções mais tecnológicas, mas tem 10, 15% da população brasileira, pelos últimos levantamentos, que não tem esse acesso à internet, assim, né? Então, que realmente um dos principais pontos das cidades inteligentes, para mim, ainda é a redução das desigualdades, né? Tanto ela digital, quanto essa questão de uma acessibilidade mais ampla à democracia, aos processos políticos. Então, a gente fomentar isso ainda tende a ser um dos temas principais. Por isso é importante essa questão do orçamento participativo. Não é só a cidade inteligente, ela não se tornar a cidade excludente, né? De que criar uma lógica que só determinado tipo de cidadão vai ter acesso. E eu não queria perder o gancho, porque a Edmara falou em orçamento participativo, e muito antes do Radar de Inovação existir, eu tinha um podcast aqui, que era o Aconteceu em Porto Alegre, e a gente fez um episódio sobre o orçamento participativo, sobre as primeiras assembleias, a evolução, enfim, eu vou colocar aqui nos comentários do YouTube para quem tiver curiosidade. Legal, legal. E é esse gancho mesmo que a gente não combinou, mas que eu queria tocar, que é uma das coisas que frustra, que o Marcelo trouxe, mas que a Edmara falou do orçamento participativo, e me veio a ideia de que muita gente, talvez, ou tem essa ideia de não se sentir parte, porque espera um gestor público tomar essa decisão. Então tá, concordo, tô ouvindo o Marcelo, mas aqui na minha cidade o fulano não quer comprar câmeras porque não sei o quê. E aí eu queria que vocês trouxessem essa reflexão. O quanto a cidade é inteligente porque a gestão pública o quer e o quanto também está ao alcance das organizações da sociedade civil, da população, das universidades e instituições de pesquisa também promoverem a cidade inteligente que não depende só de tecnologia também. Na inovação a gente tem trabalhado, né, com o olhar da tripla, da quádrupla ou da quíntupla hélice. Então, eu diria que o poder público puxar isso é fundamental, mas que não vai sozinho, né? Até com essa pergunta, eu me lembrei de uma gravação que eu participei de outro programa sobre a Copa, né? De um outro programa da RBS sobre a Copa, e daí, então, era sobre as iniciativas de cidades inteligentes do Catar, né? Então, se a gente olhar países com menos abertura para participação, que não é o caso do Brasil e definitivamente não é o caso de Porto Alegre. Porto Alegre tem um apreço por acolher pessoas, pela diversidade, né, pelo debate. Por mais que isso possa oscilar, né, de tempos em tempos, e é parte do processo, mas não existe uma grande expectativa por governos mais centralizadores de que eles consultem a população, né? Eu, inclusive, assisti num evento em Dubai a iniciativa de Dubai Smart Cities 2030, 2040 e 2050. É bastante futurista e é só feita pelo governo, porque não existe essa lógica mais participativa, mais de diálogo. Mas no nosso caso, né, no caso brasileiro, no caso da América Latina, existe esse espaço e esse desejo, né? Eu acho que as universidades têm se inserido muito bem nisso. A gente tem um exemplo interessantíssimo, que é outro exemplo que a gente pode se orgulhar, que é o Pacto Alegre, que é a Unicinos, a URGS e a PUC trabalhando juntas para iniciativas das cidades, né? E é isso, que tipo de construção pode ser feita colaborativamente e coletivamente. Mas voltando para a tua pergunta, na nossa cultura, no nosso modo de trabalhar, não tem como ser só o governo, porque daí as pessoas vão lá e vão dizer, não, então eu não vou me envolver. A gente ainda tem uma parte da população dizendo, não, eu não discuto política da mesma forma que diz eu não uso drogas e eu não assassinei ninguém, como se discutir política fosse ruim, e esquecendo que a vida como cidadão é uma vida política, né?
Se a gente não participa, outras pessoas vão decidir por nós, e daí depois não adianta reclamar, porque já teve o espaço, né? Mas a gente trabalha muito, né, nas pesquisas que eu coordeno, participo, com o conceito de wicked problem. Não existe uma tradução direta para o português, mas a palavra mais próxima é complexo, né? São problemas que têm muitas variáveis, que têm muitos modos de ver. Na maior parte das vezes, esses wicked problems, eles não são resolvidos, eles são só atenuados e, por vezes, pode ter um efeito rebote. Eu vou usar um exemplo aqui do programa Todos Somos Porto Alegre, que tirou os carroceiros e carrinheiros das ruas, fez capacitação, proibiu, inclusive com multa, que as pessoas recolhessem resíduos sólidos nas ruas. Tá? Anos depois, tem várias associações, tem vários coletivos dizendo: essa é a nossa profissão. Se você, cidade, tem vergonha do que a gente faz, a gente não tem. A gente acha, inclusive, que a gente faz um papel fantástico de ajudar na limpeza da cidade e na sustentabilidade. Então, esse é um excelente exemplo desse problema wicked ou complexo. Né? Você atenua, mas daqui a pouco o efeito rebote pode ser mais complexo, né, do que era anos atrás. E o poder público não consegue lidar com isso sozinho. É muito complexo, né? Tem muitas facetas. Né? Na medida que os avanços também de governo eletrônico, governo digital, chegaram no governo aberto, que é esse entendimento do governo de que ele não consegue fazer tudo sozinho e está tudo bem, tá? E de que é importante, né, ouvir mais amplamente, sem o poder público isso não vai acontecer, mas também só com ele não vai acontecer. Eu vou citar um outro exemplo. Eu morei um tempo na Inglaterra, e tinha em algumas praças, tinha um QR Code para você ler num aplicativo para avisar se tinha lixo acumulado, para avisar se tinha lâmpada queimada, enfim, não funcionando, e para avisar se tinha algum tipo de depredação. Né? E aí o número de registros era ínfimo, era muito pequeno, né? Então, foi feito um desenvolvimento de um aplicativo ou de novas funcionalidades no aplicativo municipal, mas não foi feita a conscientização e o chamamento das pessoas de que a praça seria um lugar melhor para todos se as pessoas ajudassem a fazer isso, né? É claro que dá para pensar de novo em tecnologia e usar a internet das coisas, né? Para que o poste informe uma central de que tem lâmpada não funcionando, né? Isso é possível. De que tem, eventualmente, uma câmera que verifique, identifique com alguma solução de inteligência artificial se tem lixo acumulado, né? É claro que dá para fazer isso, né? Mas isso não vai ser possível em todas as cidades. Então, a participação dos outros componentes da cidade ela é fundamental, tanto para ajudar a decidir o que é importante para todos, quanto para levar adiante o dia a dia da cidade, né? Se você passa numa rua e tem uma árvore caída, e se você segue do tipo, isso não é meu problema, eu não moro nessa rua, eu não passo nessa rua para trabalhar, esse tipo de comportamento individualista, ele impede que a gente tenha cidades inteligentes. Cidades inteligentes precisam da inteligência coletiva das pessoas, da criação que acontece quando as pessoas estão juntas, seja presencialmente, ou num aplicativo, ou num site, ou comentando em redes sociais, né? A gente não pode prescindir da inteligência coletiva social para gerar mudanças sustentáveis e mudanças que sejam importantes para a cidade como um todo. Daí eu acho que é importante pegar essa parte mesmo da política, né? Que muitas vezes a gente joga, né, justamente a política para os gestores e fica, tipo, alheio à política, mas na verdade a gente está nesse meio, né? Eu me lembrei agora, a gente conversando aqui sobre a gestão, a política, de um modo geral, de um documentário chamado Quem Se Importa, da Amara Mourão, e ela fala justamente sobre os empreendedores sociais. Eu, além de dar aula na arquitetura e ser coordenador do curso de especialização em cidades, eu dou aula no curso de gestão, inovação e liderança
ali na Unicinos, e eu trabalho esse documentário, porque ela trabalha essa ideia de empreendedores sociais. E ela diz, olha, a gente tem que começar a trabalhar, né, esses transformadores sociais, né, a partir do nosso meio, fazendo pequenas ações cotidianas, porque é nisso que a gente consegue fazer, às vezes, grandes transformações. Não adianta a gente ficar esperando os gestores, porque a gente já sabe, a democracia, a política tem há quanto tempo, e a gente continua com muitos problemas há milhares de anos, né? Então, esse princípio mesmo, né, de a gente integrar cada vez mais os gestores, né, a governança, com a sociedade civil, com a iniciativa privada e a universidade, né, fazendo essas 4 hélices para trazer esses elementos de transformação. E ela traz alguns elementos que valorizaram justamente esse aspecto da sociedade mesmo, assim, né? De empreendedores sociais e que tem tudo a ver com essa ideia de cidades inteligentes. A primeira é justamente a questão da democracia, que a gente só consegue isso, né, trabalhar em sociedade e avançar, né, coletivamente para isso em países democráticos, o que aumentou bastante nas últimas décadas, né, porque aí a sociedade consegue se organizar e propor coisas, né, que é o que a gente justamente quer estimular e é um dos princípios justamente das cidades inteligentes. Depois, justamente a questão da informação. O acesso à internet nos possibilita ter contato, a gente sabe da a guerra que está acontecendo, de uma referência em outro país, e isso nos ajuda em todas essas referências, assim, né, que são elementos importantes. O que eu acho que é legal a gente cuidar é isso, a gente não colocar tudo no papel do gestor, mas também entender que ele também tem um papel importante nisso. E aí entra a questão, tipo, da transparência e dos portais, né? Que a gente até tem o portal da transparência, mas não sei quem de vocês já tentou olhar. Ele é tão transparente, tem tanto dado ali, que é muito difícil de se achar, né? Ele é tão transparente que fica quase invisível, assim, né? Então, os dados organizados, a gente conseguir, justamente para a sociedade, fazer esse monitoramento, que é um dos princípios, eu acho, mais interessantes a gente discutir. Eu queria ouvir de vocês, quem que vocês avaliam, e pensando mais na nossa realidade brasileira aqui, que está produzindo bons exemplos de cidades inteligentes, seja por meio de um aplicativo, ou seja por questões mais comportamentais e de conscientização. Uhum. Bom, tem o exemplo de Curitiba, né, que é conhecido, reconhecido no mundo todo, foi aplicado o BRT em Bogotá, que é uma cidade muito maior e tem problemas bastante sérios de mobilidade. Esse projeto sobre cidades inteligentes que eu participei e coordenei pela PUC, tinha parceiros de vários países latino-americanos e europeus, e a Colômbia, inclusive. Então, nós tivemos a possibilidade de conhecer e discutir em loco, né, também essas questões de mobilidade da Colômbia. Mas, voltando para o Brasil, eu sempre cito o exemplo de Porto Alegre, com o orçamento participativo, com o Pacto Alegre, com a central de comando e controle. E aí eu vou voltar um pouco para o teu exemplo, Marcelo. Esses dados todos, eles são hoje fundamentais para a inovação. A gente fala muito de tomada de decisão baseada em dados. Então, todos esses dados, né, portais de transparência são dados mais mastigados, né, mais prontos para entender, e é parte da lei de transparência de 2013, né, todos os municípios, todos os estados, o governo federal, mas nós temos também os portais de dados abertos. Então, pouca gente sabe, por exemplo, que o Moovit, né, que foi a primeira solução, ou o Citamob, mas o Moovit, que foi a primeira solução que a gente teve em Porto Alegre, que dá o trajeto do ônibus, né? Porque antes você acessava e tinha uma lista. Diz, meu Deus, que ruas são essas? Né? Como é que eu vou entender que linha eu tenho que pegar? O Moovit, ele usa dados abertos da prefeitura, porque sem isso ele não conseguiria, ele não teria acesso à informação. Então, além dos portais de transparência, a importância dos portais de dados abertos, que daí vão o dado mais bruto, tem que baixar, levar para uma planilha, para um Excel, analisar, né? Jornalistas fazem isso muito bem o tempo todo e ajudam a traduzir a informação que, por vezes, é um pouco difícil para a compreensão do público em geral, e esse é um papel fantástico, fundamental na nossa democracia. Mas aí a gente tem, nessa lógica de atores trabalhando juntos, nós temos um ator da iniciativa privada, que é a empresa que desenvolve, opera, mantém o Moovit, usando dados públicos para benefício da sociedade. Então, é um exemplo desse conjunto de atores trabalhando juntos, né?
Um outro exemplo que eu considero bastante importante dentro da lógica de tecnologias sociais é o do Banco Palmas, que nasceu em Fortaleza há 2 décadas e que ele permite fomento para a inovação social, né? Então, vamos imaginar um conjunto de pessoas que não conseguem emprego por um conjunto de características, seja pessoais, seja sociais, o lugar onde mora, e aí elas querem empreender, e aí elas não têm dinheiro, né? Então, esse banco, ele empresta um recurso pequeno, mas para que a pessoa consiga abrir o seu pequeno negócio, que é fazer pão em casa, que é um pequeno micromercado, né? E aí a pessoa com esse recurso, ela é inserida no empreendedorismo social e ela é inserida, né? Ela gera alguns empregos, ela gera renda, né? Ela vai ter um serviço que por vezes não está num lugar de um bairro mais distante, né? E esse é um exemplo conhecido, reconhecido, premiado, e que foi feito à luz de um banco social criado na Índia e cujo criador, o Yunus, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006, se não me falha a memória, pela possibilidade de entender que um conjunto de pessoas não tem recurso de banco. Né? Aí, às vezes, conversando nos encontros do grupo de pesquisa na sala de aula, daí os alunos dizem: ah, professora, mas hoje em dia todo mundo tem uma conta no Nubank, 6 meses depois, 6 meses depois você consegue empréstimo. Eu disse: veja, mas vamos pensar, né? Primeiro você precisa ter um celular, depois você precisa ter um acesso à internet, depois você precisa ter um celular que não seja tão antigo assim, e no Brasil a gente tem um número significativo de smartphones, mas também um número significativo de smartphones antigos, usados. Você precisa um celular que caiba mais do que Facebook, Instagram, WhatsApp, que vão ser os aplicativos prioritários. Tem que ter espaço para o aplicativo do Nubank. E você precisa ter documentos. A pandemia e os auxílios sociais mostraram a quantidade de pessoas que não têm documentos. Então, o Banco Palmas, ele empresta dinheiro sem pedir nada, né? Ele empresta porque ele é um banco de uma comunidade e as pessoas, a maioria, pagam direitinho para depois poder retirar de novo e aumentar o valor. Então, de novo, é claro, é um banco, né? Ele tem tecnologia, ele tem sistemas de informação para fazer os apontamentos, né, de crédito das pessoas, mas, de novo, é muito mais baseado na iniciativa de uma comunidade, nesse caso sem governo, e na criatividade das pessoas. E essa é outra coisa fantástica, o brasileiro é muito criativo para resolver os problemas, né? Então, de novo, exemplos que não precisam de muita tecnologia, mas que geram muito impacto social, né? E para citar um com mais tecnologia, tem uma grande iniciativa em São Paulo de mobilidade, né? Utilizando tecnologias pesadas para semáforo inteligente, começando com inteligência artificial para atuar nesse semáforo, né? A SET, a Companhia Engenharia de Tráfego, ela tem uma das melhores tecnologias do mundo para lidar com trânsito. E trânsito também é qualidade de vida. E é qualidade de vida de todos, porque às vezes o foco das iniciativas de cidades inteligentes, ela dar mais para quem já tem, né? Então, ali, uma iniciativa de mobilidade, ela ajuda a pessoa de recursos mais elevados, que está aí com o seu carro confortável, o seu motorista, as pessoas como vocês e eu, que estão ali dirigindo o seu carro ali razoável, mas ajuda quem está no ônibus, ajuda o motoboy, né? Então, e para um problema que é significativo e que afeta a qualidade de vida dos moradores da cidade de São Paulo duramente, e aí, claro, que principalmente quem mora na periferia, que fica 6 ou até 7 horas por dia em comutação, né? Pegando 3 ou 4 tipos de
de transportes. Então, procurei trazer alguns exemplos aqui que abordam diferentes abordagens e conjuntos de atores. Eu gosto bastante desses exemplos de mobilidade, assim, eu também trabalho bastante com planejamento territorial e para mim a mobilidade, até quando tu tá numa audiência pública, numa conversa com uma pessoa, assim, é isso, é a pessoa se deslocando, ela esperando o ônibus, ela, né, então é um assunto do dia a dia, assim, né, então fica fácil da gente ver. E aí esse exemplo da Colômbia também é ótimo, assim. Mas até pegando outros temas, assim, pra gente ver como é abrangente essa ideia das cidades inteligentes. A Colômbia, ela se destaca muito por uma questão de segurança pública também. Que estava com um período de violência muito forte no país, e aí implementaram um modelo de uma polícia mais próxima do cidadão, da cidadã, mais territorializada, né? Não uma polícia tentando esse aspecto da desmilitarização, justamente tentando uma relação mais social. Comunitária, uma polícia comunitária. Isso, exatamente. E aí os resultados melhoraram muito, né? Então, alguns modelos que a gente tentou trazer para o Brasil, com as unidades polícia pacificadora, que não deu muito certo, né? Mas para a gente ver como é emergente. Eu peguei aqui até alguns critérios que a gente tem alguns rankings, assim, né, de cidades mais inteligentes, né? Então, só para a gente ver a abrangência. Então, tem uma questão do urbanismo, que trabalha bastante essa questão do desenvolvimento urbano sustentável de uma cidade mais acessível, mais dinâmica, mais inclusiva, pegando as questões socioambientais, de um modo geral. Questão da economia, né? Essa questão do Banco Palmas ali, esse documentário que eu citei também, ele traz bastante esse exemplo, né, de moedas paralelas e de uma economia também mais inclusiva, mais democrática, políticas de educação, empreendedorismo, energia, que muitas vezes a gente vê assim, só que está acontecendo na maioria das cidades a substituição do tipo de lâmpada por lâmpada de LED, lâmpada com sensor de energia que acende e apaga, sabe? São coisas que já vão melhorando muito o nosso sistema como um todo, assim, né? As questões de governança, né? De uma governança mais democrática, mais participativa. A mobilidade, que a gente já comentou aqui, segurança pública, meio ambiente, tecnologia, inovação e saúde, princípios de saúde. E aí eu queria destacar uma publicação que eu gosto bastante, que assim, é importante a gente ter esses exemplos e circular eles, mas mais importante até para isso, para organizar municípios maiores, menores, é a gente organizar isso enquanto política pública. E aí eu acho que isso cresceu bastante no país, principalmente na pandemia, né? Mas no pré-pandemia já tinha um movimento para organizar a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que tem 8 princípios que trabalham bem esses temas, assim, de inclusão digital, de políticas públicas, trabalhando a gestão, a transparência, a democracia, desenvolvimento econômico sustentável, educação, e a partir disso foram esses princípios, né, que não é uma lei, é uma carta de princípios, assim, né, foram incluídas em outras discussões. Então, eu participei de algumas discussões com o Ministério do Desenvolvimento Regional, organizado junto com um grupo alemão, que tem uma cooperação alemã, o grupo GIZ, o grupo GIS, e eles estavam discutindo como incluir isso na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Então, a ideia é que isso vire uma lei federal para mostrar como as cidades podem ser, né, mais inteligentes e, nesse sentido, mais inclusivas, mais democráticas, usando tanto as questões de tecnologia digital, mas essa tecnologia social mesmo, nossa, do cotidiano, assim. Tem uma questão de, pegando um outro lado de repórter agora, que eu queria que vocês falassem, porque a gente falou muito de cidades inteligentes numa geração que nós estamos vivendo hoje, experimentando, e as próprias coisas que são inerentes, né, a desigualdade e os problemas da educação. Mas eu queria pegar um recorte de Porto Alegre, do censo do IBGE, e não só de Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, são cidades mais envelhecidas e menores em população. Enquanto algumas cidades no interior, e não no interior do Rio Grande do Sul apenas, mas no interior do Brasil, cresceram a rebote também de algumas saídas da pandemia. Nós temos uma série de problemas com especulação imobiliária. Como que a gente define, e eu sei que é uma pergunta muito genérica e ampla, mas como é que a gente debate a cidade inteligente em um futuro que não é esse que a gente está experimentando agora, que vai ter mais pessoas idosas, que vai ter uma base de trabalhos muito diferentes, inclusive no comércio e no varejo, que constitui boa parte dos centros os urbanos que nós temos, que vai fazer com que o movimento de vai e vem, e vocês dois trabalham em duas das grandes universidades do Brasil, já vem reduzir o número de alunos presenciais em detrimento do online. Então, como é que a gente faz esse exercício de futurologia com base nas evidências que nós temos hoje para pensar uma cidade inteligente? Eu acho que tem um aspecto importante, que a gente tem um número
mais significativo e importante de pesquisa sobre cidades inteligentes nos diferentes campos de conhecimento que esse tema engloba, né? Arquitetura, engenharia, sociologia, administração pública. Então, a pesquisa é importante, né? Porque a gente olha o que já aconteceu, a gente olha globalmente e a gente consegue também fazer algumas soluções, né? Eu até me atrevo a dizer aqui que é mais uma das similaridades entre Unicinos e PUC, mas nós temos, em geral, um aluno que trabalha, né? Claro. Então, esse aluno que trabalha, ele sai da sala de aula já podendo colocar isso em pauta ou começar um trabalho de formiguinha, dependendo o nível hierárquico onde essa pessoa está, e isso é bastante importante para esse debate, tá? Um segundo conjunto de pontos é que eu não consigo entender a cidade do futuro sem a participação da sociedade. A gente tem problemas cada vez mais complexos. A gente tem nas cidades, além das informações que você mencionou, a gente tem em muitas cidades do mundo o problema de imigração, né? Seja legal, ilegal, e dos refugiados, né? Refugiados é um problema significativo na Europa. E aí, diferentes países e cidades têm diferentes conceitos. Alguns acolhem e ajudam, outros tratam como algo a ser removido mais rapidamente e criam barreiras para essas pessoas, para que elas se mudem o mais rápido possível para outras cidades. Tem um exemplo que eu acho muito interessante de Palermo, que é a capital da Sicília, na Itália, com quem eu tenho uma parceria. E Palermo, pela sua localização geográfica, recebe muitos imigrantes, tá? E eles tinham um centro de acolhimento onde o governo definia quais iam seus cursos para inserção profissional. E os indicadores não estavam sendo atingidos, né? E daí eles propuseram, em parceria com a Universidade de Palermo, uma estrutura de autogestão. E eu visitei esse lugar, então eles definem quais os cursos que eles querem, tem cursos que eles mesmos contratam as pessoas, quer dizer, funcionou muito melhor com a auto-organização. Às vezes o governo precisa entender quando ele precisa dar um passo para trás e só acompanhar, né? Ele não consegue mais dar conta de tudo, e não é por incompetência, é pela complexidade dos problemas e pela quantidade de temas que uma cidade precisa lidar, né? Aí, voltando aqui para a nossa realidade, nós temos o projeto em andamento do 4º Distrito. Isso pode ser fantástico, pode reposicionar Porto Alegre ou pode gerar problemas para quem mora lá. Uma preocupação muito grande que a gente tem é com a gentrificação. Então, tem incentivos para quem quer se instalar no 4º Distrito. Mas que tipo de incentivos tem para quem já está lá, né? Nessa turma de graduação, a gente faz 2 visitas por semestre em uma cidade do Rio Grande do Sul ou em algum lugar de Porto Alegre, e a gente tem feito no 4º Distrito, né? É claro que o 4º Distrito é grande, ele tem realidades muito distintas, ele tem o loteamento Santa Terezinha, num lado ele tem as novas cervejarias do outro, né? É uma área muito diferente. Mas se as pessoas não conseguirem, se o poder público não der oportunidades para participação, para construção conjunta, tá? E se as pessoas não abraçarem isso e não participarem, a gente pode ter uma área extremamente excludente, com, por exemplo, necessidade futura das pessoas se movimentarem porque o aluguel sobe. Então, isso é uma questão que a gente trabalha bastante na governança, né? Como está a atuação dos atores sociais, universidades, governo, empresas privadas, para permitir que a gente tenha ganhos sem prejuízo, isso é um pouco utópico, né? Mas com um menor prejuízo para um menor conjunto de pessoas, né? É um pouco a discussão quando se fala de realocação de pessoas. Vou pegar de novo o exemplo do loteamento Santa Terezinha. As pessoas vivem de coletar recicláveis. É perto para elas irem e é perto para elas venderem. Se elas forem movidas para um bairro
longe, elas vão muito longe do centro, elas vão perder a única atividade que elas sabem fazer. Tá? Então, voltando para a sua pergunta, eu não vejo uma cidade com iniciativas inteligentes e sustentáveis, tá? Ao longo prazo, e aí sustentabilidade ambiental, econômica, humana e social, que aqui é a sustentação, né, da sustentabilidade, sem o envolvimento das pessoas, né, e sem o poder público ampliar esses canais de discussão e de participação de maneira realmente de ouvir e de procurar colocar em prática o que emergiu ali. A gente não tem uma surpresa tão grande nesses dados do último censo, assim, né? Os dados primários que ainda estão sendo aprofundados, né? Algumas coisas. Porque a gente, na área do planejamento territorial, já vinha discutindo um pouco essa ideia das cidades maiores pararem de crescer e do crescimento das cidades médias, assim. Então, a gente realmente formando uma rede, né? Um networking, assim. Então, cada vez mais, essa globalização não acontece só nas capitais. Ela está cada vez mais interiorizada e isso é um processo, é um fenômeno normal. Então, não me parece, assim, eu não tenho essa preocupação com o futuro, assim, de, nossa, como é que vai ser, né? Uma população mais envelhecida nas capitais. Porque eu acho que se a gente está pensando numa cidade inteligente, ela tem que estar aberta para essas possibilidades. Se ela não estiver incluindo a pessoa mais idosa ou a pessoa com menos acesso à internet, ela não é uma cidade inteligente. Já por princípio, né? Então, uma das frases que eu mais gosto é: uma cidade inteligente é formada por pessoas inteligentes. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar em educação, né, tornar as pessoas mais inteligentes, a gente naturalmente vai ter a cidade mais inteligente, a gente vai ter políticas mais inteligentes, tecnologias, né, mais eficazes, e as coisas vão funcionar melhor. Então, eu acho que essa questão, por exemplo, da globalização, da interiorização, ela só vem para apresentar um novo fenômeno, né? Isso acaba tendo um paradigma que coloca, assim, uma vírgula, ela pontua uma mudança de direção, e que as cidades, como já vem fazendo nos últimos milhares de anos, vão ter que se adaptar, porque cidade é transformação, cidade é dinâmica, cidade não é parada. Inclusive, por exemplo, eu trabalho bastante com a área de patrimônio, e aí, nesse caso, o quarto distrito para nós aqui é uma discussão especial, assim, cabe aí até a dica de um novo podcast, né, trabalhando justamente isso, porque o que a gente estava trabalhando, essa questão de cidades inteligentes, né? O quarto distrito está sendo considerado o distrito inteligente de Porto Alegre, porque tem um potencial de renovação muito grande por causa do êxodo industrial, tem uma questão de desigualdades várias, né? Social, econômico, ambiental, tem uma questão de patrimônio, e aí o patrimônio também tem identidade, tem território, né? Mas por mais que eu valorize o patrimônio, que eu trabalhe bastante com isso, o patrimônio ele tem que ser considerado até um patrimônio vivo. Não é um patrimônio parado lá de museu. Não, o patrimônio ele tem que estar em uso, ele tem que estar em atividade como a cidade. A gente não quer uma cidade engessada, parada. Então a cidade vai ter essas dinâmicas e se realmente ela se propõe a ser uma cidade inteligente, ela tem que estar aberta e responder bem para essas dinâmicas de transformação etária, digital, de inclusão, de todos esses processos que a gente está discutindo. A gente vai chegando ao fim, né, desse episódio e agradecendo já a presença de vocês, Edmara, Marcelo. Eu queria convidar quem está nos assistindo a comentar, quem está assistindo por GZH ou pelo YouTube, qual problema da cidade vocês gostariam de resolver, e eu estendo para vocês aí essa pergunta também. Essa é uma pergunta de milhões, ou talvez a resposta seria, né? Eu acho que hoje na cidade o foco é muito no quarto distrito e na redefinição dos espaços públicos do centro, né? Além de toda essa mudança que a gente comentou aqui, cada novo projeto é uma iniciativa, é uma possibilidade e uma oportunidade para que a gente aprenda a ser um cidadão melhor, no sentido de participar, de se envolver, de discutir, né? De discutir em casa, no churrasco de domingo, né? De ampliar o debate nas nossas salas de aula, né? Tem muitas disciplinas de um número significativo de cursos que tangenciam cidades inteligentes, né?
Hoje, até pelas nossas pesquisas, o foco é no quarto distrito. Tenho vários alunos de mestrado e doutorado estudando diferentes esferas do quarto distrito, mas principalmente como se dá essa abertura para participação. E quando se fala em participação, por vezes essa palavra é usada um pouco demagogicamente, né? Participação significa decisão com aquilo que foi decidido entre as pessoas. Então não é me diz aí o que vocês acham, só para depois a gente vai ver, parecer né? que eu tô sendo opinião, bonzinho, mas depois a decisão ia ser aquela que ia ser tomada mesmo, né? Então, quando se fala em participação, precisa ter o que a gente chama, né, o conceito de decisão vinculante. O que foi decidido pelas pessoas é o que está decidido, né? Então, a gente tem preocupação hoje com o quarto distrito de que não tenha gentrificação significativa como a gente já teve em outros locais da cidade, em outros momentos, né? Até porque as pessoas que estão lá, então tem um exemplo que a gente aborda na visita com os alunos de graduação, que tem um sapateiro que está lá há 40 anos, que a sapataria era do pai, que era do avô. A pessoa só sabe fazer isso. Se ela sair de lá, onde é que ela vai se inserir? Ela não vai conseguir abrir uma sapataria mais gourmet, né? Para usar um termo que se usa muito hoje. Então, o destino do quarto distrito, no meu entendimento, vai definir como a gente vai tratar a iniciativa de cidades inteligentes nas próximas décadas, pelo menos nas próximas 2 décadas, porque é um projeto de longo prazo, né? Então, hoje, eu também recomendo que as pessoas que tenham interesse acompanhem as notícias até para entender o que está acontecendo, né? A cidade é um organismo vivo. Você pode não morar em nenhum bairro próximo ao quarto distrito, mas o projeto de regeneração urbana mais 4D do quarto distrito vai afetar o seu bairro com toda certeza, porque ele mexe em uma série de lógicas da cidade como um todo. Marcelo. Buenas. Eu desse tema, essa é a pergunta, né? E em geral, quando a gente faz essa pergunta, assim, né? Quando a gente está discutindo, né? Essas questões, agora, por exemplo, a gente está discutindo o plano diretor da cidade, né? E a gente pergunta, o que tu quer envolver? A maioria das respostas é saúde e segurança. Vem bastante, e depois a questão da educação. E para mim, claro, né? Trabalho na universidade, a educação ela é fundamental, ela é base de tudo. Mas eu queria chamar a atenção de um ponto que para mim é a essência, assim, né? Que está além disso tudo, que é a questão da valorização do espaço público, né? Que é uma questão fundamental da cidade. O que compõe a cidade é o espaço público, é a calçada, é a praça, é a rua, né? Tinha uma jornalista que descreve bastante essas questões de urbanismo, a Jenny Jacobs. Ela dizia que é a calçada, é os olhos da rua, né? A vigilância. Não adianta ter um policial em cada esquina, a gente que faz a nossa segurança, né? São as pessoas. Tu vai, por exemplo, eu gosto muito de viajar para a Argentina. Na Argentina a população é muito politizada, discute política na rua. E eu acho que isso é legal. Eu gosto de valorizar a rua como um espaço de manifestação, de discussão, de debate. Então eu acho que cada vez mais a gente tem que valorizar isso, o espaço público, né? Como um espaço livre de manifestação, e que a gente sabe que tem essas questões, né? Que, às vezes de festa, de boemia, ou de arte, ou de ocupações na praça, de protestos, né? 2013 teve um super boom que agora fez 10 anos ali e que levantava essas placas, né? Mas eu acho que é ali o lugar do debate. Então, cada vez mais a gente fomentar isso, né? Sermos mais políticos no sentido de sermos mais públicos, de estarmos mais abertos ao debate, que aí a gente vai melhorar esses outros temas aí e promover justamente a cidade inteligente a partir das pessoas, que eu acho que essa é a base para todos os discursos, né? Então agora, por exemplo, está tendo a discussão do plano diretor, que vai discutir a previsão de Porto Alegre para os próximos 20 anos. Teve debates na Unicinos, teve debates na PUC, teve manifestações, comentários virtuais, mas vamos fomentar esse debate mesmo, sabe? Esse debate que a gente gosta de fazer, um processo legal de avaliação, isso está em todos os momentos. Então, eu acho que a valorização do espaço público como um espaço democrático, né, de essência da democracia lá, desde a Grécia Antiga, eu acho que é o mais importante, assim, para a gente trabalhar uma cidade inteligente, é o que eu faria de atração, assim, numa cidade. Bueno, então a gente
com esse debate que ficou, né, para as redes, e acho que vale a provocação, Marcelo, no sentido de que a gente tem que discutir outras questões das cidades que não vão caber nos 50 minutos aqui, mas eu vou deixar desde agora o agradecimento a Edmara Mesomo Luciano, líder do grupo de pesquisas em governança e sociedade digital, que também coordena o projeto Capacity sobre cidades inteligentes na PUC aqui do Rio Grande do Sul, e o Marcelo Arioli Reck, que é professor de arquitetura e urbanismo na graduação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, né? E também no curso de especialização em cidades, gestão estratégica do território, também trabalhou no GIL, né? Falou aqui também no curso de gestão, inovação e liderança. Agradeço a vocês terem vindo aqui e agradeço ao público que esteve com a gente até agora. A gente vai voltar a esse assunto certamente. O Marcelo e Edmara já estão convidados a discutir outros pontos também desse assunto nos próximos episódios do Radar de Inovação, toda terça-feira aqui em GZH. Tchau, tchau!